Boa tarde, crianças. Nós vamos começar agora a nossa aula de História. Por favor, abra um livro na página 186. O título de hoje é Os Transportes em Estradas e Ferrovias. Sigam a leitura, por favor. Com o passar do tempo, aumentou o trânsito de pessoas, animais e mercadorias pelo território brasileiro. Com isso, as trilhas precisaram ser alargadas e os terrenos foram ajustados para reduzir buracos e outros problemas que dificultavam a circulação. Muito tempo depois, essas vias foram pavimentadas, ou seja, revestidas com asfalto até se transformarem nas estradas que conhecemos hoje. Asfalto é uma mistura usada para revestir ruas e estradas, tá bom? Próxima página. Nem sempre, entretanto, as vias são cobertas com asfalto. No século XIX, elas eram pavimentadas com pedras, como mostra a imagem a seguir. Ainda hoje, muitos centros históricos são preservados com pavimentação em pedra. Observe que o transporte de mercadorias nesse tipo de pavimentação nem sempre é fácil. Para as pessoas caminharem em pedras também é difícil, pois há sempre o risco de tropeçar e cair. Essa imagem aí é do Debré, chama Negros de Carro. É uma pintura de 1835. Em que ano Debré pintou esse quadro? Tia Marília acabou de ler para vocês a legenda da imagem. Número 6. Você conhece ou já viu um tipo de transporte parecido com o que está representado na pintura? Se sim, você lembra onde o viu e o que era transportado nele? Número 7. Quantas pessoas foram necessárias para empurrar o carrinho que aparece na imagem? Então, olha aí e respondam. Quantas pessoas que foram necessárias para empurrar esse carrinho aí? Bom, vamos seguir a leitura na página 188. Com o passar do tempo, novos meios de transporte foram inventados, entre eles a locomotiva, desenvolvida para puxar veículos que andam sobre trilhos, mais conhecidos como trens. Os trilhos são chamados de estradas de ferro e o conjunto de estradas de ferro que conectam um lugar a outro é chamado de ferrovia ou sistema ferroviário. A história da ferrovia no Brasil inicia-se em 30 de abril de 1854, quando o imperador Dom Pedro II inaugurou o primeiro trecho da estrada de ferro Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Olha a imagem aí. A locomotiva baronesa foi o primeiro veículo sobre trilhos a percorrer uma estrada de ferro brasileira. Considerada patrimônio cultural do Brasil, a baronesa pode ser vista no Museu Ferroviário do Rio de Janeiro. A foto é de 2010. Vamos continuar a nossa leitura. No final do século XIX e início do século XX, o sistema ferroviário cresceu e passou a conectar as regiões produtoras de alimentos e de minérios às cidades com portos marítimos. Isso aumentou o comércio de mercadorias entre o Brasil e outros países e a circulação de pessoas no território brasileiro. O desenvolvimento de novos meios de transporte não parou por aí. No final do século XIX, foi inventado o automóvel. Um século depois de sua invenção, ele já era o meio de transporte de pessoas e mercadorias mais utilizado no Brasil. Olha a imagem aí ao lado. Carro feito na França em 1909, atualmente exposto no Museu do Automóvel de São Paulo. A foto é de 2010. Então, olha só quantas coisas foram inventadas aí. Agora, a gente vai ver um pouquinho sobre os impactos provocados pela abertura de rodovias. Vamos lá. A primeira rodovia pavimentada do Brasil foi inaugurada em 1861, entre as cidades de Petrópolis, no Rio de Janeiro, e Juiz de Fora, em Minas Gerais. De lá para cá, muitas outras foram abertas para ligar as diversas regiões do país. Essa rede de rodovias e estradas ajudou a desenvolver a economia de muitas cidades, pois aumentou a circulação de mercadorias e facilitou o transporte de pessoas. Porém, a abertura de estradas, seja de asfalto ou de terra,
derruba árvores, observe na fotografia ao lado, destrói o habitat de animais silvestres, prejudica nascentes de água e pode até desviar o curso de rios, entre outros impactos na natureza. Então, olha só, para fazer essa estrada, o quanto que foi desmatado ao redor dela, né? A gente precisa pensar sobre isso. Vamos ler aqui a legenda. Muitas árvores foram derrubadas para a construção da rodovia Transamazônica, também conhecida como BR-230, que corta o litoral do Nordeste, passando por diferentes cidades até chegar ao norte do país. Esse trecho que está sendo mostrado é no estado do Amazonas e a foto é de 2014. Bom, vamos agora para a nossa atividade aqui, do Entre em Ação. Leia as frases escritas nos quadros abaixo. Ao lado de cada uma, desenhe uma carinha feliz se você acha que a frase apresenta algo bom da construção de estradas. E se você acha que mostra algo ruim, desenhe uma carinha triste. Então, vocês vão ler as 4 frases, vão interpretar, vão pensar sobre elas e vão desenhar uma carinha triste ou uma carinha feliz de acordo com o enunciado que a tia acabou de ler para vocês, tá bom? Vamos agora para a nossa página de atividades, na trilha do tempo, página 190. Observe abaixo alguns exemplos de meios de transporte terrestre e a evolução deles ao longo dos séculos. Então, eu tenho aqui, né, o meio de transporte que era utilizado no século XVIII, aqui no século XIX, depois no século XX e no século XXI, tá? Aqui no século XVIII, o Rancho Grande dos Tropeiros, de Benedito Calixto, em 1921, tá na Pinacoteca, em Santos, São Paulo, tá bom? Aliás, a pintura é de Santos, em São Paulo. O primeiro carro produzido, aqui embaixo, século XIX, bonde em São Paulo. Então, aqui nós temos os animais, né? Aqui já tenho o bonde, em 1905. Os primeiros bondes eram puxados por jumentos ou cavalos, olha só. Já no século XX, o primeiro carro foi produzido no Brasil, em 1956. Ele se chamava Home Isetta e era igual ao da foto. Olha só, que diferente. E no século XXI nós temos já o carro elétrico, sendo carregado, né? Em Kuala Lumpur, 2018. Bom, tendo observado essas imagens, muita atenção nas legendas, a gente vai fazer as atividades 1 e 2. Com a ajuda dos colegas e do professor, analise as imagens e indique a força que era utilizada para movimentar cada meio de transporte. Então, no A, qual é a força que era utilizada para movimentar aquele meio de transporte? No B, no C e no D, tá bom? E última atividade de hoje, atividade 2. Entre os meios de transporte mostrados na linha do tempo, qual é o que permanece atualmente? Você acha que o surgimento de novos meios de transporte provocou o desaparecimento dos anteriores? O que vocês acham? Tem 2 perguntinhas para responder aí na número 2, tá? Qual é o meio de transporte que permanece atualmente, dentre esses 4 que nós vimos? E se você acha que o surgimento de novos meios de transporte fez com que os outros anteriores desaparecessem, tá bom? Por hoje é só, crianças. Um beijo. Qualquer dúvida com relação à matéria, é só chamar a tia que eu explico de novo para vocês, tá bom?